Aconteceu em 1982, eu tinha 13 anos. Bem, esse fato que eu vou narrar, como toda criança, eu sempre fui muito ativo e meu pai sempre me repreendendo por eu estar fazendo determinadas coisas, pular de uma árvore para outra, andar a cavalo. E eu tive a ousadia de pegar o carro escondido e juntei com os amigos meus, era um DKV, que hoje não existe mais. Me juntei com os amigos e empurramos até a rua da casa, para meu pai não escutar, e fomos para a expulsão de animais. Nessa época tinha uns ônibus elétricos na Avenida Caxangá. Isso foi aqui em Recife? Foi. E aí nós ficamos até umas 3 horas da manhã na expulsão de animais e eu resolvi vir embora, porque senão meu pai de 5 horas se acordava e ia ver que o carro não ia estar lá. Só que a gente saiu muito rápido e à noite eu pensava que não vinha carro, vinha um ônibus elétrico cruzando a Caxangá e infelizmente bateu, acabou o carro. Como todo pai quer ver o bem do filho, quando chegou lá que mandaram chamar ele, que ele viu o estrago do carro, queria saber como é que eu estava. E ninguém teve nada, eu cortei o dedo. Tudo bem. Mas hoje em dia, quando você sofre um acidente, eles levam para o hospital, para fazer a abordagem. Naquele tempo não levaram, mandaram para casa. E eu cheguei em casa, né, fiquei bom e tal. Quando foi uma semana depois, eu fui andar de bicicleta. E aí a perna começou a doer. E aí minha mãe, como é peculiar da pessoa do interior e analfabeto, ela disse, passa gasolina que fica bom. Era só interno, uma dor interna. E ele mandou, eu nem me liguei que fosse uma coisa, até porque eu era criança, né? E passa gasolina que passa. Mas esse negócio começou a doer no sábado. E a gasolina não sei, fez feito para nada, a não ser eu ficar delirando, né? Porque estava inflamação, febre. Sim. E quando foi na terça-feira, uma vizinha que tinha mais conhecimento, disse, não, leva essa criança para o médico. Estar com febre é uma coisa grave. E minha mãe, à noite, conversou com meu pai, e a gente muito humilde, minha mãe conseguiu lá um dinheiro emprestado e me levou para o Getúlio Vargas. Sim. Tive a sorte de meu pai, nessa época, ser funcionário público federal, e tinha NPS, né? Porque quem não tinha era jogado lá ao léu. Não existia o SUS. Você era atendido se você, depois que atendia todo mundo, que isso fosse muito grave, um atropelamento e tal. Mas eu tive a sorte do médico que estava de plantão lá, disse, não, estou largando agora, mas aí está muito grave, isso aí é uma coisa muito séria, tem que fazer cirurgia urgente, senão vai dar gangrena e tal. Sim. E estava o fêmur todo destruído. Aí com 8 dias é que a infecção começa. Sim. E aí, mas ele disse que se tivesse sido no mesmo dia, eu não teria ficado com sequela. Então ele mandou para o Hospital Geral do Camaragibe, onde ele era diretor. E era cirurgião também. Ele me transferiu para lá e logo pela manhã fizeram a cirurgia. Só que infelizmente eu entrei em coma. Porque como era grave e uma criança, sim, aí eu entrei em coma. Aí nesse coma eu passei, eu acho que uns 5 meses em coma. Eu vim saber o que era anos depois. Mas na época até me castraram de dizer. Quando eu entrei no coma, era um coma, você via você lá deitado e mesmo você em coma, você sente dor. Sim. Só que eu me juntei lá com outros que estavam em coma, e depois eu fui descobrir que era assim, a gente andava, porque como era criança, né, eu andava o hospital todinho. Mas era aquela andando, você via que você estava lá deitado, mas você estava andando, porque você queria andar. Aí estava lá, tinha um rapaz chamado Gil, que estava em coma também, e um que nós colocamos o apelido dele Lampião. Quem estava em coma andava lá normal. Tinha uns que andavam, mas a gente não sabia quem era. Sim. E provavelmente depois, um perito espiritualista, ele disse que aqueles eram alguns que se foram e que não aceitaram, aí ficaram ali. Mas eu não me aprofundei disso não, mas quem eu conversava e tal. Sim. E uma coisa interessante é que toda vez que a gente andava no hospital, que tentava sair, a gente se sentia mal. Dava uma agonia. Ele me explicou depois que tinha que ficar perto do corpo. Sim. É porque eu fiquei isso na minha cabeça, né? Eu tentando entender. E quando eu saí do coma, eu conhecia pessoas de nome, sabia o que tinham e tal. Mas o médico disse, olha, não conta para ninguém não. Porque quando eu saí do coma, ele perguntou a mim se eu estava sentindo alguma coisa, estou com minha garganta doendo. Aí depois ele explicou que era por causa do balão de oxigênio. Mas ele só veio falar comigo uns 3 dias depois.
Aí eu disse, doutor João, doutor Humberto e doutor Herculano. Aí ele disse, não, porque vieram, era uma junta, eles vieram os três me olhar e ver e tal. Aí ele achou estranho, como é que eu sabia o nome dele, o nome do doutor Herculano e do doutor Humberto. O doutor João perguntou. Eu disse, olha, doutor, o senhor tem uma moto, doutor Herculano tem uma Brasília vermelha, isso nos anos 80 era Brasília, Fusca e tal. E eu não sabia do doutor Humberto, porque ele só chegava lá andando, mas eu deixava o carro dele em outro lugar, porque ele era diretor, eu não sabia o que ele tinha. Eu sabia Ruth, que era enfermeira da noite, era Ruth e Diva, que era uma que era de outro horário, eu conhecia todas elas, todas duas. E esse rapaz, que a gente chamava ele de Lampião, que ele tinha um problema no olho, que nós botamos apelido nele, porque é o seguinte, pode fazer uma pesquisa que em 82 teve uma minissérie chamada Lampião, que foi da Rede Globo. E aí, aquele pessoal que ficava de acompanhante ia para uma sala lá assistir essa minissérie. E a gente via também a minissérie. A gente andava no hospital e a gente via a minissérie. Assistia a minissérie todinha e era a época da Copa do Mundo, de 82. Então a gente andou no hospital todinho e a gente sabia de tudo, a gente conhecia tudo. Eu, Lampião, era Gil, Lampião, e tinha outro rapaz lá que eu não lembro o nome, porque não era muito próximo do grupo da gente. O Lampião, ele entrou em coma. Só que a gente dormia, a gente voltava pro corpo. Assim, para dormir mesmo. Porque tinha que descansar, você andava, tinha que descansar. E o Lampião, ele foi de um acidente, pode fazer uma pesquisa também, que em 82 eu vim descobrir onde era esse campo de futebol, agora em 2005. Lá em Paulista tem um campo chamado não sei o que, Paulistão. Eles tinham um pé de manga ao lado e as pessoas que não tinham dinheiro para pagar, aí subiram no pé de manga e o pé de manga despencou. Ele se partiu, com peso. E aí morreu gente, foi muita gente com sequela e tal. E o Lampião tinha quebrado o fêmur também. Porque esse pessoal que estava com problema de fêmur, mandaram tudo para lá, para Camaragibe. Que era um central, assim, é como se fosse um local específico para essas fraturas. E Lampião mandaram ele de lá. Mas ele estava no coma, aí ele ficava com a gente, era um senhor de 49 anos. E o apelido dele era do Lampião por causa da minissérie. Isso na trans que a gente estava passando. E teve um dia que o Lampião não veio encontrar com a gente. E quando a gente saía do quarto, que ia para a cozinha, ia assim para os outros quartos, por ali por dentro mesmo, a gente voltava e às vezes via leito vazio. Que eram exatamente as pessoas que faleciam e eles iam tirando. E quando a gente voltou, nesse dia, Lampião, a gente não encontrou Lampião. E quando a gente voltou pro quarto, a cama do Lampião não tinha ninguém. E eu me fiquei daquele negócio, não, morreu, aí a gente foi descobrir que o Lampião tinha morrido. E mesmo você, em coma, você fica com medo, porque eu lembro que eu fiquei com medo. Eu digo, gente, ele desapareceu, mas a gente andava no hospital como se fosse bom. Não mancava nada e tal. Não sentia dor, Não sentia dor, não sentia nada. Sentia dor quando você voltava pro corpo para dormir. Aí se alguém te mexia para tomar banho, para dar banho, então você sentia dor. Porque quando você voltava, era isso, você sentia dor. Você tinha pensamentos. Agora, é muito importante, Paulinho, quando as pessoas estiverem em coma, porque tem gente pessimista que chega e diz, esse não volta mais. Esse está no fim. E diz na frente. Achando que a pessoa não está escutando. Já tem gente que diz, não, ele é forte, ele vai vencer. Porque quando diz isso, é bom, porque, por exemplo, quando eu voltava para o meu corpo, meu pai estava lá cochilando, ele trabalhava o dia todinho na universidade e à noite ia ficar comigo. Porque como era uma área perigosa para ir para lá, e meu pai ia a pé, nós morávamos em Camaragibe, ali entre Camaragibe e Recife, meu pai à noite ia ficar comigo, pai de manhã voltava a trabalhar. Então ele estava lá, cochilando lá, e eu voltava. Mas eu ficava muito feliz porque ele estava ali. Você percebia o amor que alguém tinha por você. Eu sempre gente lá, dia de visita, eles autorizavam entrar um por um. Aí você via quem foi que entrou, quem veio, quem não veio. Então é muito importante. Olha, o corpo, para você ter uma ideia, o corpo ficou lá. Quando eu voltava para o corpo, eu senti uma dor. Eu estava pedindo a Deus a não voltar para o corpo. Porque você, fora do corpo, você não sente nada. E como o calcanhar estava junto da cama, quando eu voltava, eu disse, meu Deus, eu vou voltar agora. Aí mas tinha que voltar, porque é como se fosse uma lei que eles tiraram de volta agora.
para o corpo não ficar abandonado muito tempo. Aí eu voltava, aí eu começava a sentir dor. Agora também era uma coisa ruim quando você era esse espaço que você tinha para sair. Toda vez. Aí a gente vai notando de acordo com o tempo que você está. A gente notou que se passar dali a gente sente mal. E se passar dali, era como se você estivesse morrendo. Sim. Entendeu? Aí você tinha que voltar. Que o limite era uma saída que tinha da cozinha para o estacionamento. Se a gente fosse para o estacionamento, a gente sentia mal. Eu, Gil, Lampião, a gente sentia mal, voltava. Sim. Aí a gente já sabia e não ia mais para ali. Porque geralmente, pelo que eu entendi depois, o coma não são iguais. Sim. Tem coma que você convive com as pessoas que estão no coma. Mas tem coma que você vem alguém que você não conhece. Sim. E vai lá te dar um apoio. Porque eu tenho amigos que entraram em coma que depois vieram conversar comigo. Depois que eu comentei isso, eu vim comentar depois de 20 e tantos anos. Aí depois que eu comentei isso numa palestra, aí várias pessoas ficaram me perguntando sabe, o que tinha acontecido com ele e tal. Mas tem gente que chega a fazer, mas eu não vejo ninguém. Eu não via ninguém assim, eu via gente que eu nem conheço. Sim. Mas que quando eu acordava, perguntava, cadê Toninho, por exemplo, que toda noite vinha bater papo comigo. Mas o Toninho já morreu há tantos anos. Aqui nunca teve Toninho, não. Eu, quando saí, mandaram eu calar para dizer nada a ninguém. Sim. Mas eu sei o que eu vi, quem eu sabia, quem tudo. Eu disse à minha gente, eu saí de lá, era o lançamento de uma música de Reginaldo Rossi, que era vai trair o marido em plena lua de mel. Eu nunca tinha visto essa música, porque no tempo que lançaram, eu estava. Você estava em coma. Mas eu sabia cantar. Você já conhecia a música? Eu sabia cantar, quando eu estava. Aí ela me perguntou, essa música foi lançada faz um mês. Você sabe cantar? Eu, não, eu escuto todo dia, porque tem um cara que tava um rádio lá, vai escutar o dia todo, aí eu vou lembrar da música. Tudo que eu vivi no coma, quando eu saí, eu procurei saber, olha, o Brasil perdeu e tal, tudo eu sabia, como se eu tivesse convivido aquilo tudinho. A gente ia para a cozinha para ver se comia. Porque eu acho que o corpo necessitando de alimento, aí a gente ia para lá ver se comia, mas não tinha condições. É porque depois você vive no seu mundo. Sim. Entendeu? Você primeiro, você acorda assustado. A primeira vez que consegui. Eu lembro que antes do coma, eu estava me delirando, assim, já, de febre, que eu fui na terça-feira para o hospital. E a cirurgia foi logo de manhã. Aí eu lembro que eu me acordei no quarto escuro e criança fica com medo, né? Você tá onde? Só que eu fui andar e parece que eu acordei à noite, porque não tinha ninguém. Eu pensei, eu morri. Tava deserto. Aí tava deserto, mas depois foi aparecendo gente e tal. E você tenta falar com alguém, ninguém te liga. Você fica como se você estivesse assim, não dá atenção não. Sim. E aí você fica com medo, mas depois você vai vendo alguém conversando, você vê alguém da família chegando, perguntando, aí você vai entendendo as coisas. E que eu tinha 13 anos, mas eu era mais ou menos esperto. Eu estava mais ou menos entendendo o que estava acontecendo, mas fiquei com medo. Aí depois foi quando chegou o Gil, que o cara chega, fala contigo, eu disse, alguém já me reconheceu, mas na verdade é que ele estava do outro lado da minha cama também.